Livro do profeta Isaías, capítulo 48, ou melhor, capítulo 40, versículo 28 ao versículo 31. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amados irmãos, com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero desenvolver o seguinte tema: renovando as forças em Deus. Renovando as forças em Deus. Irmãos, mais um ano nós estamos chegando ao fim. E é comum, amados irmãos, que muitos se sintam cansados. Depois de tantos desafios, depois de tanta correria, trabalho, família, a obra de Deus, tudo isto leva um pouco das nossas forças. É claro que, se podemos parar e tirarmos algumas semanas de férias, isso nos fará muito bem. Mas nem todos têm esta oportunidade, e os que têm esta oportunidade de tirar algumas semanas de férias ou uma semana de férias, mesmo depois do descanso, isto não será suficiente para renovar as nossas forças interiores e a nossa motivação. Todos nós revelamos as nossas fraquezas. E às vezes nós nos sentimos desfalecidos. Isso também se aplica aos jovens, a quem nós atribuímos que tem uma energia ilimitada. O texto que nós acabamos de ler traz aplicações importantes para as nossas vidas. Historicamente, se aplicava ao povo de Israel. O povo estava cansado por ter sido abusado pelas nações. E finalmente, após a volta do cativeiro babilônico, durante a era do reino de Deus, Deus faz a promessa de que esse povo obterá forças vinda da parte de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Pois Ele é o Pai que dá o necessário para todos os seus filhos. E a promessa que Deus traz aqui em sua palavra é que todos aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A única saída eficaz que temos é renovar cada vez mais as nossas forças em Deus. Deus pode nos tocar de tal maneira, desde que estejamos prontos
para sermos renovados para mais um período que Ele nos concede, e período de conquistas. Que esperança, amados irmãos, a palavra de Deus nos proporciona nesta noite, para que nós possamos enfrentar este novo ano com ânimo renovado, com forças renovadas. Eu quero, pelo menos nesta noite, destacar 4 verdades para que nós possamos iniciar este novo ano com forças renovadas, com esperança renovada, fortalecido neste Deus maravilhoso que tudo pode, que tudo faz, tão somente para a sua glória. E a primeira verdade que eu quero destacar se encontra aí no versículo 29. Ele diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, amados irmãos, esta é a primeira verdade que eu quero destacar aqui nesta noite. Quando nos sentirmos cansados, podemos ter a certeza, busquemos esse Deus, que com certeza Ele nos fortalecerá. São nos momentos de fraqueza e cansaço que podemos ver o poder de Deus agindo em nós. Enquanto estivermos fortes, aspas, fazendo tudo da nossa maneira, na nossa força, Deus não poderá agir com o seu poder em nossas vidas. Mas, no momento em que nos sentirmos sem vigor, sem força, e buscarmos esse Deus, para que Ele nos fortaleça, com certeza, o seu poder se multiplicará em nossas vidas, e as nossas forças serão renovadas e nos fará prosseguir servindo e servindo cada vez mais ao Senhor. Nós podemos ver nas Escrituras vários personagens bíblicos que exerceram dependência no Senhor e sempre tiveram suas forças renovadas. Homens como Abraão, Isaque, Jacó, José do Egito, são marcos de grandeza obtida, onde destaca-se uma verdadeira vida espiritual totalmente dependente do Senhor. A vida desses homens se caracterizam por uma vida de fé, uma vida de comunhão com o Senhor, e isso é o segredo que Ele nos ensina para podermos renovar as nossas forças vinda do Senhor. Na realidade, a vida desses homens, ela nos ensina um exemplo de fé inabalável, tão somente no amor de Deus. Fé que muitas das vezes colocou esses homens em provas severas e até provas dolorosas, humanamente falando, e até muitas vezes insuportáveis. Entretanto, amados irmãos, o que nós percebemos na vida destes homens, é que jamais estes homens perderam de vista o amor e a graça de Deus nas suas vidas. Viveram incondicionalmente pela fé. É por isso que mesmo depois de mortos, seus exemplos ainda falam aos homens de todos os tempos, inclusive a nossa geração. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11,
versículo 39 e 40, relatando todos os heróis da fé, incluindo Abraão, Isaque, Jacó e José e tantos outros, diz o seguinte: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hoje devemos dar graças a Deus, amados irmãos. Nós temos a revelação de Deus escrita, os feitos de Deus com o seu povo. Mas esses homens não tinham nada escrito. Esses homens foram boca de Deus, ouviram os profetas de Deus, e mesmo assim, como eu falei, esses homens jamais perderam de vista o amor e a graça de Deus em suas vidas. E é isso, amados irmãos, que nós não podemos perder de vista: o amor e a graça de Deus em nossas vidas. Quando nos sentirmos cansados, abatidos, desanimados, busquemos esse Deus maravilhoso. Clamemos a sua graça sobre as nossas vidas. Clamemos pelo amor de Deus, que Ele venha nos fortalecer. E com certeza, amados irmãos, Deus jamais desprezará um coração contrito e abatido diante dEle. O maior exemplo disto, amados irmãos, um homem também que foi um exemplo, foi o apóstolo Paulo. Um homem que era perseguidor da igreja do Senhor, mas depois de convertido, passou a ser perseguido. E ele escrevendo em uma das suas cartas, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O Senhor me fortalece nas minhas fraquezas. Nós somos fracos. Mas por amor de Cristo, nós jamais devemos perder de vista o amor e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, um ano de 2023 está findando. Quando nos sentirmos cansados, abatidos, desanimados, busquemos a Deus neste novo ano, e com certeza Deus há de renovar, fortalecer as nossas almas. É promessa dele. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu creio que se você é um filho ou uma filha de Deus, você fará isto. Porque haverá momentos na minha e na sua vida neste novo ano que vai faltar as forças, talvez faltará o vigor. Mas nós temos um refúgio a quem podemos recorrer. Nós temos um Senhor que comprou cada um de nós pelo precioso sangue do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o amor que Ele tem por nós, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, amados. Nós somos povo de Deus. Não olhem para as circunstâncias. Adentremos esse ano de 2024 com os olhos fitos nesse Senhor. E com certeza, Ele estará sempre nos fortalecendo. Esta é a primeira verdade.
eu quero destacar nesta noite e compartilhar com os irmãos nesta última mensagem do ano de 2023. Quando nos sentirmos cansados, busquemos a Deus, que com certeza Ele nos fortalecerá. É promessa dele. Mas também, em segundo lugar, quero destacar outra verdade. É o versículo 30 e o 31, a parte A, que diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A segunda verdade, a nossa esperança neste novo ano tem que estar somente em Deus. Deus nos ama. Deus continuará se compadecendo de nós. Ele mesmo está pronto a renovar nossas forças quando nos sentirmos enfraquecidos, abatidos ou talvez desanimados. Esperar no Senhor aqui, amados. E olha que o escritor diz aqui, os jovens também se cansam. Não são apenas os adultos e os idosos. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços de exaustos também caem. Então, é uma palavra para os jovens, para os adultos e para os idosos. Esperar no Senhor é aguardar pela provisão que Ele tem para cada um de nós. Mas também significa colocar nele toda a nossa esperança. Em quem, amados? Devemos colocar a nossa esperança neste novo ano que se inicia? Nos políticos? Na economia? No braço da carne? No nosso próprio braço? Nos homens em quem não há salvação? Não, amados. Devemos ousadamente, com convicção, falar as mesmas palavras do salmista no Salmo 27, versículo 1, que diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? E no versículo 14, o último versículo do Salmo 27, o salmista diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. É isto, amados. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Ele é a nossa luz. Ele ilumina os nossos caminhos. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa fortaleza. Ele quem nos fortalece. A quem nós temeremos? E o salmista, no Salmo 25, versículo 5, diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os meus dias, Senhor. Ensina-me, Senhor, a tua verdade. Guia-me na tua verdade, Senhor. É isto, irmãos. A nossa esperança neste novo ano, devemos, primeiramente, colocar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso refúgio. A quem mais nós temeremos?
Se Deus é por nós, disse o apóstolo Paulo, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará todas as coisas que precisamos? Irmãos, nossa esperança em 2024 esteja tão somente nesse maravilhoso e grandioso Deus. Mas também eu quero destacar uma terceira verdade. Está aí no versículo 31, a parte B, que diz, eu vou iniciar o 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Irmãos, aqui vem uma terceira verdade. Precisamos colocar os nossos olhos neste novo ano, no poder de Deus e não nos problemas. Deus quer nos levar a enfrentarmos todas as situações junto com Ele. Ele, com certeza, irá nos ajudar. Quando Deus nos diz que subiremos com asas, Deus nos fala, Deus nos ensina uma nova maneira de olharmos para as situações que virão em nossas vidas. Devemos olhar de cima, passando sobre todos estes desafios, olhando para o alto, para o Deus provedor. Muitas vezes colocamos a nossa atenção demasiadamente nos problemas e nos esquecemos de subir ao nível daquele que pode nos ajudar e nos sustentar, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos colocar o nosso foco em Deus e não nas situações. Sobem com asas como águias. E aqui, amados, tem algo a nos ensinar. Sobem com asas como águias. Deus quer nos falar o seguinte, amados, que nós que esperamos no Senhor, precisamos ter uma visão ampla, como as águias têm. A águia, ela enxerga a vários metros ou quilômetros. Devemos estar olhando com os olhos de Deus, como Deus vê e enxerga todas as coisas. Nossa visão deve ser integral, porque nós, cristãos, nós temos a mente de Cristo. Podemos olhar para a vida como Deus olha, porque tudo que Deus determinou, tudo que Deus decretou, irá acontecer. Ninguém poderá impedir os decretos, a determinação de Deus que Ele tem para com este mundo. Os que esperam no Senhor são como águia. Tem uma visão abrangente das coisas, em vez de uma visão bitolada. Os que esperam no Senhor têm uma visão da águia, voa alto, vendo as oportunidades e as portas que Deus está abrindo para nós. Uma outra coisa que nós aprendemos com a águia. A águia, ela não aceita viver cativa, presa. Ela ama a liberdade. Ela tem intimidade nas alturas.
não sabe viver em cativeiro, não consegue viver em gaiolas. Ela morre, mas ela nunca fica cativa. Ela não aceita outra condição para a sua vida que não seja a liberdade. E os que esperam no Senhor são como a águia. Fomos chamados para a liberdade. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos chamou para a liberdade, para buscarmos, fazermos a vontade dEle. Isto, amados irmãos, é algo maravilhoso. Nós somos como a águia, nós somos livres. Não somos mais escravos dos vícios, das filosofias deste mundo, dos enganos deste mundo, mas nós temos hoje a mente de Cristo. Nossa mente hoje está livre para buscarmos, para pensarmos, meditarmos nas grandezas de Deus. Alegremos no Senhor. Não podemos ficar com os olhos presos nos problemas e nas dificuldades. Olhemos para Jesus. E a outra promessa maravilhosa aí no capítulo 41, em seguida, no livro do profeta Isaías. Versículo 10 do versículo 41, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olha só, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Você está guardado na minha mão. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Irmãos, isso é para nós sairmos daqui vibrantes nesta noite. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Eu sou o Deus fiel. Eu não posso negar a mim mesmo. Se eu estou dizendo que eu vou te ajudar, eu vou fazer isso. Se eu estou dizendo que eu te fortaleço, eu vou te fortalecer. Não temas, não te assombres. E o versículo 13 também diz aí, do capítulo 41 de Isaías: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, pois eu te ajudo. Versículo 17 diz: os aflitos e necessitados buscam a água e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desamparareis. Assim, amados, como Deus nunca desamparou aquela nação, pela promessa que Ele fez a Israel, a seu servo Israel, Jacó, Abraão, o seu avô, Deus nunca desamparará os eleitos de Deus aqui em toda a sua caminhada. Nós somos o povo da nova aliança. Estamos inseridos no pacto que Deus fez com Abraão. Pois o apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Gálatas: todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então, amados, precisamos colocar os nossos olhos neste novo ano
no poder de Deus e não nos problemas que surgirão para com as nossas vidas. E em último lugar, o versículo 31, a parte C, que diz: correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que é que o salmista quer dizer aqui? É que se a nossa esperança estiver em Deus, passaremos por todas as situações sem nos cansarmos. Amados irmãos, Deus, Ele é um Deus gracioso. Jesus, lá em João 17,15, Ele faz uma oração ao Pai que não nos tire do mundo, mas nos livre de todo e qualquer mal. Quando nós colocamos toda a nossa esperança nesse Deus maravilhoso, mesmo chegando tantas preocupações, por piores que sejam, conseguiremos enfrentá-las sem nos cansarmos ou sem nos atemorizarmos. Pois uma convicção haverá em nossos corações. É a de que o Deus verdadeiro está sempre conosco, nos guardando, nos livrando do pior e nos conduzindo sempre em vitórias. Mas infelizmente, amados irmãos, muitos não estão fazendo isto, estão querendo correr sozinhos, por isso que enfrentam os problemas, ficam cansados e se fatigam. Assim foi o povo de Israel. O povo de Israel, Deus enviava profetas, ensinava a eles o que eles deveriam fazer, por onde eles deveriam seguir, mas era um povo obstinado a desobedecer ao Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor continuou fiel para com aquele povo. Amados irmãos, jamais nós devemos tentar correr ou caminhar sozinho nesta vida sem o auxílio de Deus. Sabem por quê? Olha o que o profeta Isaías fala para com o povo. Deus manda falar para com o povo de Israel. Abram comigo aí, Isaías 48. Isaías 48, versículo 17 e o versículo 18. Deus repreendendo a infidelidade do povo para com ele. Versículo 17 e o versículo 18, ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha só, veja o que é que diz o versículo 18. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um quê? Como um rio perene, sempre estará fluindo, paz renovada. E a tua justiça seria como as ondas do mar, fortes, vibrantes. Mas o povo de Israel não obedecia, não dava ouvido à palavra do Senhor. E Deus faz esse lamento aqui. Ah, se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos, então seria a tua paz, Israel, como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, fortes.
e como rio perene, jorraria paz todos os dias no meio de vocês. Mas vocês não obedeceram os meus ensinamentos. Eu sempre ensinei a vocês o que é útil para vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Amados irmãos, tudo que Deus requer de nós é confiança inabalável em suas promessas. Deus nos ensina aquilo que é útil na sua palavra para as nossas vidas. Ele é quem nos guia pelo caminho em que devemos andar. Lembremos, pois, que sem fé, confiança inabalável em Deus, é impossível agradar a Deus. Logo, é um imperativo que todos devem obedecer. Todos quantos se aproximam de Deus, devemos crer que Ele é galardoador de todos aqueles que buscam de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu ser. Esse Deus não falha. Esse Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Deus, amados, deseja que aprendamos a voar como as águias sobre os desafios e obstáculos espirituais que tentam nos atingir e que venham impedir o nosso crescimento. Cristo nos libertou para a liberdade. Que nesse ano, amados irmãos, de 2024, possamos ser melhores do que nós fomos em 2023. Que possamos ser pessoas mais amáveis, cheios do fruto da justiça de Deus. Sejamos mais obedientes à palavra de Deus. Que Ele continuará nos ensinando aquilo que é útil e aquilo que precisamos para continuarmos trilhando no caminho que Ele tem proposto para cada um de nós. E concluo dizendo o seguinte, amados. Jesus, o nosso maior exemplo, Ele faz um convite a todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O pecado, a correria do dia a dia, tantas coisas deste mundo, cansa. Devemos, amados, ir a Jesus todos os dias. Se estamos cansados, se algo está sobrecarregando a mim e a sua vida, vá aos pés de Jesus, clame a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Somos pecadores, irmãos. Estamos no processo de santificação. Só o Senhor é que pode, por intermédio da sua palavra. Ele mesmo disse, lá em João 17:17, ele ora ao Pai e diz: Pai, santifica-os, ó Deus. Pai, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós temos o que nós precisamos em nossas mãos para vivermos em santificação diante de Deus.
Mas o que nós precisamos é termos a humildade de estarmos prostrados aos pés de Jesus e dizer: Senhor, dá-me ouvidos para ouvir, Senhor. Dá-me uma mente para compreender a Tua vontade. Dá-me a humildade, Senhor, para que eu receba a Tua disciplina, a Tua correção na minha vida. Quando Tu disseres que eu estou errado, eu vou aceitar, porque Tu é a verdade. Não endureçamos os nossos corações, irmãos, perante o Senhor Jesus Cristo. Mas devemos estar clamando todos os dias da nossa vida que somos carentes e necessitados desse Senhor maravilhoso chamado Jesus Cristo. Ele tem uma resposta para cada necessidade da nossa vida, mas só pode atuar quando tomamos a atitude de buscá-lo e humildemente reconhecermos que precisamos do auxílio de Jesus Cristo. Coloquemos nossas vidas nesse ano novo nas mãos de Jesus, confessando sempre: Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor. Que Deus nos ajude, amados. Temos muito ainda a percorrer. Que venha 2024, mas o pastor das nossas almas, o supremo pastor das nossas almas, ele irá adiante de nós, conduzindo as suas ovelhas pelas quais ele morreu. Jesus Cristo, lá em João 10, eu vou concluir com esse texto. E vou fazer uma pergunta para você nesta noite. Lá em João 10, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A pergunta que eu tenho para fazer para você nesta noite é a seguinte: você é a ovelha de Jesus Cristo? Você ouvir aqui é colocar em prática a sua palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, responda lá no fundo da sua alma. Você que está me ouvindo nesta noite, você é uma ovelha de Jesus Cristo? Você tem obedecido à palavra dele? Você é conhecido dele e você já o conhece? E você está seguindo a Jesus Cristo? Se você não está, que você tome essa decisão. A partir de agora, inicie um novo ano com o maior presente que você pode receber em toda a sua vida, que é graça de Deus. É você receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Faça isso. Não viva uma vida de ilusão. Vida e vida em abundância só há quando nós temos Cristo Jesus morando e habitando dentro de nós. Cristo é meu viver. E o viver que agora eu tenho na carne,
Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Faça isso. E você verá a diferença na sua vida. Que este Senhor, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Mas Ele é Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias que veio para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, lá na cruz. Olhe para Cristo, se volte para Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.